A celebração de hoje é a celebração do silêncio. Nós já começamos ela num absoluto silêncio, nos prostrando. Hoje nós faremos a adoração da cruz. É um momento de oração, de rezar, meditar o significado de um Deus que morre por nós. Então, partindo dessa reflexão, é importante entendermos algumas coisas. O primeiro é que Jesus morre no 6º dia da semana, numa sexta-feira. Na sexta-feira, ou melhor, no 6º dia também da criação do mundo, foi criado o ser humano. Na narrativa do livro do Gênesis, o 6º dia é o dia que Deus cria o ser humano. E na narrativa da paixão, o 6º dia é o dia em que Jesus morre por nós. Ou seja, na figura do Cristo, o novo homem é refeito, o novo Adão. E ainda nessa ideia, assim como Adão também dorme enquanto Deus tira do seu lado, da sua costela, Eva, a nova mulher, nós vemos então Jesus na cruz a morrer, também ter o seu lado aberto. E de lá saiu, quando o soldado corta, saiu sangue e água. Se de Adão nasce um homem novo, ou melhor, se de Adão nasce a mulher, de Jesus o novo Adão, nasce agora uma nova humanidade. Nasce uma nova igreja, nasce um novo ser humano. Em Jesus tudo é ressignificado. Na verdade, esse evangelho que nós acabamos de ouvir é quase que o Gênesis reescrito de novo. E ainda continuando, nós vemos no 6º dia, Jesus morre. No 6º dia, Adão é criado. No 7º dia, o que acontece na criação? Deus descansa, porque completa toda a criação. No 7º dia, no sábado, nós vemos também Jesus descansar no túmulo. No 7º dia, ou melhor, no 1º dia, quando encerra-se a semana, inicia-se de novo. No 1º dia da semana, no livro do Gênesis, o que Deus fala? Fiat lux, faça-se a luz. No 1º dia da semana, com a ressurreição, a nova luz vem ao mundo. Ele tira as trevas da humanidade e nos tira também da morte eterna. Por isso que nós vemos agora nesta passagem o livro do Gênesis sendo reescrito por Deus. É claro que nós muito bem sabemos que o livro do Gênesis não conta a história de fato como foi, mas ela é simbólica para um povo. E deste símbolo, Deus reescreve a história da humanidade. E seguindo esses passos, como seguindo os profetas, Jesus então pega toda a humanidade e nos faz de novo. Para muitos, naquela época, a cruz era o absoluto escândalo. E assim como também nós vemos em Adão, Adão escolhe o madeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus escolhe o madeiro da cruz, onde pelo bem ele nos livra do mal. Olha só quantos paralelos que nós conseguimos enxergar do Gênesis ao Evangelho. A vida de Jesus reescreve a história da humanidade. E ainda, dentro do costume daquele povo, o Calvário tem esse nome porque é chamado lugar da caveira. Para o judaísmo, para aquele povo naquele lugar, eles tinham a crença de que se chamava o lugar da caveira porque Adão e Eva haviam sido enterrados lá. E aí nós vemos então Jesus lá de cima da montanha ser e abrir uma nova humanidade. E o interessante é que a cruz, ela tem a capacidade de, ao nos defrontarmos com ela, de nos expor. Ela expõe as nossas fragilidades, expõe os nossos erros. Como no Evangelho, a cruz expôs aquele povo que gritava crucifica-o. A cruz expôs os discípulos que correram por medo. A cruz expôs Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Expôs os soldados que zombavam de Jesus. Expôs toda uma humanidade. Até aquele que lava as mãos como Pilatos.
expôs também a omissão. Mas a cruz, além de nos expor, ela também nos revela quando estamos com Deus. Ao estarmos com Deus, nos revelamos como o discípulo amado, que mesmo com medo, mesmo com dor, permanece aos pés da cruz. Revela Maria, sua mãe, fiel a Jesus até o fim, ou melhor, as Marias, que permanecem ao pé da cruz. Revela o bandido, que no último instante da sua vida se converte. Revela o soldado, que ao abrir o lado de Jesus, ele diz, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Se por um lado a cruz expõe os nossos erros, ela reforça as nossas qualidades. Junto de Deus, sempre há de nascer o que há de melhor em nós. Hoje, defrontarmos com essa experiência é perguntar a nós mesmos: será que nós queremos ser como Adão, o antigo homem, atrelado e preso ao pecado? Ou queremos deixar sermos crucificados com Jesus para nascermos homens e mulheres novos? A cruz não é um sofrimento apenas. A cruz é um molde que nos transforma. Hoje, no momento que nós vamos fazer a adoração da Santa Cruz, peça a Deus para que seja também crucificado aquilo que nos afasta dele e que ressuscite em nós apenas aquilo que nos aproxima de Deus. A cruz é o convite constante a uma conversão diária. Todo dia é dia de deixar morrer um pouquinho mais aquilo que nos faz mal e faz mal a quem está à nossa volta. E olhar para a cruz, percebendo o exemplo absoluto do amor, sermos indagados por Ele. Um Cristo que morre no nosso lugar, de graça, pela graça, sem esperar nada em troca. Queremos, afinal, ser ou não ser imitadores dele? Queremos, afinal, ser o homem novo ou queremos ser como Adão? Se queremos ser como Jesus, precisamos agir como ele. E fazer esse constante sacrifício, como nós aprendemos ontem no lava-pés, de se fazer serviço, de se doar aos outros, de se entregar e de não ter medo dos problemas, das angústias, das cruzes. Que a exemplo de Jesus possamos assumir a cruz da nossa vida. Seja a doença que nos aparecer, seja a idade quando ela chegar, seja a traição quando acontecer, seja o medo, a insegurança, seja a dificuldade em dar passos novos na vida. Senhor, nos ajude a assumir a cruz. Nós precisamos fazer esse processo de enxergar neste madeiro simples, que não teria valor nenhum se não fosse o Cristo. Enxergar ali uma vida nova para nós. Assim como Jesus transforma o livro do Gênesis e transforma o ser humano em um homem novo, nós precisamos deixar ser transformados. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Aprendamos do Senhor que faz isso por nós. Hoje é o dia de nós nos entristecermos, mas não pelo Cristo. Ele não precisa da nossa pena, não precisa da nossa tristeza. Nos entristecer por um mundo que quantas e quantas vezes é crucificado pela maldade do mundo e até mesmo daqueles que dizem, Hosana o filho de Davi, mas depois dizem, crucificam. Que nós possamos ser transformadores de uma realidade que não replica a injustiça acontecida com Jesus. Que possamos ser promotores de um mundo que passou pela cruz. Jesus não foge. A humanidade dele grita quando ele no Monte das Oliveiras entende que fim ele teria. A ponto dele, na sua oração com Deus, ele dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o lado humano de Jesus gritando, por medo da morte. Como nós, medo do sofrimento. Mas no final ele termina com uma profissão de fé, de absoluta confiança.
mas que seja feita a tua vontade. Que na nossa vida tenhamos a mesma sabedoria, mesmo sabendo que a nossa humanidade vai gritar para que seja afastado de nós todo o sofrimento dessa vida. O nosso maior desejo é que nós nunca sofrêssemos nada. Não é verdade? Sejamos honestos. Que nós nunca sofrêssemos por nada, por nenhuma doença, por nenhuma dor, nem por ter que acordar cedo. Mas a vida e a realidade se impõem a nós. Nós não amadurecemos fugindo do sofrimento. E Deus, não colocando o sofrimento em nós, ou em nossa vida, Ele permanece conosco, para quando o sofrimento vier. Que Deus nos dê essa força de carregar e assumir nossa cruz. E que assim como Jesus transforma a cruz no lugar da salvação, que nós façamos o mesmo. Quando a cruz chegar a você, transforme ela naquilo que te salva, não naquilo que te mata. Jesus transformou o sinal da derrota no sinal da vida eterna. E Ele fará o mesmo em nossas vidas, se nós assim deixarmos. Jesus, transforma o nosso pecado. Transforma, Senhor, transforma a nossa insensibilidade. Transforme a nossa maldade. Transforme nossa falta de paciência. Transforme nosso ódio. Transforme a cruz que machuca o mundo no trono da salvação. É isso que acontece. Aquilo que era cruz se torna trono, onde Ele reina, não com o reino do poder, mas o reino da misericórdia, em que a última palavra tem o amor. Por amor Ele se entrega, por amor Ele nos salva. Que Ele ressignifique então nossa vida. E ao contemplar hoje a cruz aqui, deixemos também tudo isso ser transformado em nós. O madeiro da cruz seja capaz de também crucificar a nossa maldade, para que ressuscite apenas aquilo que nos aproxima de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.